Olá pessoal, tô eu aqui começando mais um vídeo. Hoje eu tô num lugar muito especial pra mim, que é o lugar onde tudo começou quando eu mudei aqui pra Portugal. E eu tô chegando aqui na rua Cais das Naus, aqui no Parque das Nações. Aqui foi o lugar onde eu consegui meu primeiro emprego e foi como cabeleireiro. Eu vou mostrar pra vocês onde eu trabalhei. É um lugar muito especial. Tenho muito carinho aqui por esse lugar aqui. Aqui é um lugar onde tem vários salões aqui nessa galeria. Em cima são prédios, não sei se vai mostrar, porque minha câmera fica focando no meu rosto. Mas eu vou tentar vir pra cá. Tá vendo os prédios aqui em cima? Embaixo tem salão, tem galerias com cafés. Tem um monte de comércio aqui embaixo. Inclusive o salão que eu trabalhava é aqui. Então eu vou mostrar pra vocês. Vou começar esse vídeo aqui porque como é o marco zero, eu acho que eu quero apresentar pra vocês. Tem essa loja aqui dentro que chama iService. Em qualquer serviço de tecnologia, os caras são feras. Eu adoro o trabalho deles. Sempre que eu tenho algum problema com algum equipamento eletrônico meu, eu trago aqui. E assim, os caras têm um trabalho excepcional. Não tô fazendo propaganda porque eu gosto mesmo. Eu tenho só boas referências pra falar desse lugar. Então aqui, gente, foi onde tudo começou. Eu trabalhava aqui, ó, no 2G. Aqui era um salão de cabeleireiro. Pode ver que tem, ó, corte, coloração. Ainda tem algumas coisas do salão. Infelizmente o salão fechou, mas não foi por minha causa. Foi por uma administração mesmo, mas eu não quero entrar muito nesse assunto. Eu vou postar um videozinho aqui pra vocês verem quando eu entrei aqui para começar a trabalhar. Filmei o salão. Aqui tinha a minha bancada e todo mundo que passava aqui na galeria ficava vendo eu trabalhar. Tirava fotos aqui do cabelo das clientes, nesse papel de parede. Não sei se vai estar focando. Tá, consegui, eu acho. E eu fui muito feliz aqui. Não trabalhei por muito tempo nesse lugar, mas conheci pessoas fantásticas. Uma dessas pessoas é minha amiga até hoje, a gente mantém contato, é a Ana. Vou mostrar mais um pouquinho aqui do ambiente para vocês. Aqui são cafés, infelizmente acho que está fechado, não pode abrir por conta da pandemia. Aqui é outro salão de cabeleireiro. Ali na frente tem uns cafés, tem uma pessoa se exercitando. Fica ao pé do Hotel Miriade, olha que lindo. Olha que lindo. Eu trabalhava ali embaixo e aí ficava ao pé do rio. De vez em quando eu vim aqui tomar um café. Olha a Ponte Vasco da Gama lá atrás. Vou dar uma caminhadinha aqui com vocês. Lá ao fundo tá a Ponte Vasco da Gama, que é a maior ponte da União Europeia e a segunda maior ponte de toda a Europa. A parte mais residencial do bairro. Aqui já tá o rio, hoje ele tá bem recuado. Tá bem longe. Tem essas pedras aqui. E a galera adora caminhar. E eu, particularmente, adoro vir aqui caminhar. Quando eu trabalhava ali no salão, durante o meu horário de almoço, ou assim, depois do turno, eu vinha aqui caminhar, ou eu vinha escutar o barulhinho do rio para dar uma espairecida na cabeça. Eu sou apaixonado por esse lugar, gente. Gosto muito, muito, muito. Olha eu aqui caminhando, à beira do rio. Tem o Miriade lá atrás. Tá um dia nublado. Tá friozinho, mas quando a gente caminha dá calor. Tem os dogs aqui andando.
Aqui é um lugar muito, muito bonito. Eu queria que vocês ouvissem o barulhinho da água, é tão gostoso. É revigorante. Agora eu vou voltar. Gente, não precisa de mais nada, né? Você tem um lugar para caminhar, à beira da água. Os condomínios de luxo que tem aqui, à beira do Tejo. São bem bonitos. Bem caros também, claro, né? Morar em Lisboa, no bairro mais nobre que tem. E à beira do Tejo, que é o quê? Que é pagar caro, né? Finíssimo, meu bem, finíssimo. Tô aqui andando. Tem tudo aqui nesse bairro. Tem shopping, tem estação de trem, tem estação de metrô, tem escola para as crianças. Tem bastante coisa. Tem playground para as crianças na rua. Eu adoro. Vou dar uma volta por aqui. Tem os ricos saindo aqui da garagem deles. Olha que bonitinho, gente. E aí eu saio aonde? À beira do rio de novo. Tá um dia magnífico. Como tá muito nublado, daí forma tipo uma estufa, sabe? Na cidade. E aí não fica tanto frio. Mas é complicado, porque um dia faz 0 grau, no outro dia faz mais 20. Agora deve estar uns 13, 14 graus. E aí quando você anda, você sente mais calor ainda, né, no caso. Eu amo esse lugar. Aí lá em cima tem a bandeira de Portugal. Olha, ali do outro lado tá a Telecabine de Lisboa, que basicamente é um teleférico que liga um lado ao outro do bairro. Chama Telecabine Lisboa. Aqui, olha, já começa a parte boêmia. Além de barzinhos, ainda tem loja de móveis de luxo. E ali tá o hotel, olha. O outro lado dele. Gente, esse Montaditos aqui é um restaurante espanhol. E ele vende tapas e cerveja. Tapas é tipo petiscos. É maravilhoso. Tudo baratinho, tipo sanduíche a €1. Cerveja a €1 também, R$1,50. Aí aqui tem uma escadinha pra você ver a telecabine, pra ver a view do rio. Vamos entrar lá. Eu nunca subi aqui, por acaso. Mas aí, ó, a parte boêmia fica aqui. Aí tem esse jardim que é imenso. Gente, essas plantas, será que isso é bananeira? Que é isso? Alguém pode me explicar? Isso parece bananeira, mas eu não sei se bananeira cresce aqui. E é isso, olha. Ali tá a telecabine, que um dia eu vou levar vocês pra passear comigo na telecabine. Não parece alto, mas é muito alto. Eu já andei uma vez e eu imaginava que era bem baixinho. Quando eu cheguei lá, eu levei um susto. Fiquei duro, parecendo uma estátua no bondinho. Aqui tem um bar, um Irish Pub. É maravilhoso. Chama Irish & Co.
Bom, eu vou entrar no jardim agora pra gente ver um pouquinho. Aí tem pés de bambu. Gente, tem muita espécie que é rara no mundo e tá aqui nesse jardim. Tem uma gaiola aqui, ó. Quem quiser ficar presa, pode vir aqui e ficar presa aí. Tem várias áreas verdes aqui em Portugal. E esse bairro foi criado para grande feira mundial. O Parque das Nações teve origem na década de 90, mas foi só em 1998 que ganhou grande destaque com a Grande Exposição Mundial. Popularmente conhecida como Expo 98, teve o intuito de trazer milhões de visitantes para a cidade de Lisboa. E para isso foram desenvolvidos alguns projetos arquitetônicos super modernos para a época e para a cidade também. Como, por exemplo, a FIL, que é a Feira Internacional de Lisboa, e ali dentro você consegue encontrar praticamente tudo, desde restaurantes, bares e cafés, até lojas de moda. Foi criado também o Altice Arena, que é palco para grandes artistas nacionais e internacionais, inclusive do nosso Brasil. Artistas como Marília Mendonça, a grande turnê de Sandy Júnior já se apresentaram aqui. Olha esse gato, que coisa mais linda! Ele fica aqui próximo ao Shopping Vasco da Gama, as torres, fica ao lado da Arena Mel. Vocês podem vir aqui visitá-lo. E aí, esse gato foi todo feito com material reciclável, daqui de Lisboa mesmo. Então vocês podem ver carrinhos de lixo, ainda com a roda. Vocês podem ver tampos, vocês podem ver, sei lá, caixas. Dá pra você até entrar dentro do gato. Olha eu aqui. Aqui nesse pavilhão, ó, o telhado é todo suspenso. Olha que coisa mais linda. A última coisa que eu fiz, assim, de interessante aqui em Portugal foi o ano passado, e foi aqui, que tinha a exposição do Harry Potter, que foi incrível. Vou deixar aqui umas imagenzinhas para vocês verem. Estás pronto? Acho que sim. Vamos a isto. Não há nada na tua mente que o chapéu selecionador não veja. Por isso testa-me e dir-te-ei onde pertences. Um coração valente, audaz. É melhor ser Gryffindor. É Gryffindor, uma salva de palmas para ele, por favor. Parabéns. Gente, aqui tem umas árvores muito, assim, exóticas ao ponto de ser bonita, né? Olha que louco isso. Olha essas árvores, quantos anos elas devem estar aqui? Muitos anos, né? Outra coisa, o Cassino de Lisboa. Se você gosta de apostar dinheiro, é aqui que você tem que vir. Eu nunca vim, mas eu vou vir também para trazer vocês. Eu moro aqui há 3 anos e não conheço. Morei 2 anos e meio nesse bairro e não vim. Mas assim que reabrir, tiver liberado para passear, eu quero vir aqui conhecer, porque é fantástico. É bem bonito, tem várias coisas acontecendo aí, tem shows, tem bar. É bem legal o cassino. E olha, aqui já ficou mais escuro, mais avermelhado, tá vendo? O chafariz. Estão desligados, né? Mas eu vou postar um vídeo dele ligado pra vocês verem. Eu tenho. E aqui tem uma coisa muito legal, que é o pavilhão do conhecimento, que chama Ciência Viva. Aqui é um lugar bem legal. Antes de tudo fechar, aqui eles colocavam redes e a gente podia ficar aqui à tarde curtindo uma rede, relaxando. Aí você podia pegar um livro ali, ó, na cabine de livro, porque aqui é fino, né? Aqui é Europa, tem uma cabine de livro pra você ler, ó. Ler no parque. Tá sem livro, não pode, né? Claro. Mas ficava cheio de livro aqui nas estantes. Aí você podia pegar um livro, levar pra sua casa ler, ou ler aqui na rede. Mas agora não tem nada disso. E aqui tem o pavilhão do conhecimento, a ciência viva. Ali tem umas placas solares que eu não sei para que serve, eu nunca entrei aí. Geralmente quem vem aqui são crianças, né, que estão na escola, quer aprender sobre ciências e tal.
E aí eles vêm aqui explorar. Olha, tem várias coisas acontecendo lá dentro. Vários tipos de experimentos científicos. É muito legal. Já conhece o Pavilhão do Conhecimento e Ciência Viva? O maior centro de ciência e tecnologia do país, com exposições e experiências interativas para todas as idades. Eu vejo mais criança, mas claro que não tem idade para vir aqui, né? É muito legal. Aqui tem uma tabela periódica. Eu não sei se está funcionando. Não. Fica aquela televisão ligada ali, passando várias coisas, sabe? Da tabela periódica, vários elementos. E olha, eu sou técnico em química, né? Então isso aqui pra mim é um parque de diversões, eu adoro. Eu lembro que na escola a gente pra eu decorar a tabela periódica, a gente fazia tipo uma música, sabe? Pra cada linha da tabela. Não vou lembrar agora, tá, gente? Porque faz muito tempo que eu estudei isso. Faz muito tempo que eu não canto as musiquinhas, mas a gente ficava formando músicas para lembrar de cada um. Então ali tem o sódio, tem o potássio, tem o césio, o bário. Ai, que delícia. Boas memórias. Mas enfim, e aí aqui, ó, saindo do pavilhão, que ainda continua fazendo parte do pavilhão do conhecimento. Gente, o pavilhão do conhecimento, toda essa área aqui também foi construída para grande exposição mundial. Foi construído em 98, tudo isso aqui. Imagina o trabalho que deu construir isso aqui, gente. E aqui chegamos no oceanário. Tô andando aqui porque eu adoro vir aqui, gente. Pra mim é terapia passear nesse bairro. Aí aqui é a entrada, vocês passam por isso e chega lá do outro lado. Vamos filmar pra vocês verem. Ó, aqui tem a ponte, aí chega lá no oceanário, que fica no meio do laguinho aqui. Olha que view espetacular, galera. E aqui é o fim da telecabine, olha. Tá ligada, mas hoje eu não vou poder andar, tá? Outro dia eu volto aqui. Ela sai lá do fim, passa tudo isso, chega aqui. Fala sério, é uma view muito bonita, né? Eu acho a coisa mais linda isso. É por isso que esse é meu bairro favorito. Porque é muito, muito lindo aqui, gente. É muito lindo mesmo. É uma energia assim incrível. E aqui já começa outro bairro, que é o Marina. É outro bairro de luxo, à beira do Tejo. Se você tem um barco, você pode guardar o seu barco na frente da sua casa, porque é uma marina de barcos. E eu não vou filmar pra vocês hoje, mas eu vou voltar pra mostrar, tá? É um bairro muito bonito também. E vale a pena vir conhecer. Mas aí eu vou fazer a meia volta aqui, que eu vou deixar para um próximo vídeo, pra mostrar pra vocês. Olha esse coqueiro, gente. Que coisa mais linda. Olha como a natureza é perfeita. Ele caiu provavelmente, mas ele levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e olha, tá a coisa mais linda. É o mais diferentão aqui do rolê. Nossa, tem outro ali incrível. Tá vendo como a natureza é perfeita? E eles são enormes. Olha o tamanho desses coqueiros. Tem um ali que é mais diferentão ainda. Se vocês já acharam aquele diferente, olha esse. Gente, que coisa mais linda. Olha isso. Ele nasceu ali, deu essa curva e levantou. Que lindo. Quantos anos isso aqui já deve estar aqui, gente? Coisa mais linda. Olha, esse também. Pelo visto é normal eles tombarem pro lado aqui. Muito lindo.
E aqui é o fim do bairro do Parque das Nações. Aqui tem uma cachoeira linda, mas também tá desligada. Sai um monte de água por todos esses canos assim, ó. É bem bonito. Ah, e aqui tem um lugar legal pra mostrar pra vocês uma coisa diferentona desse bairro. Gente, esse bairro ele é muito verde. E tudo isso foi pensado pra ser assim. Porque quando eles foram criar o bairro para a grande exposição mundial, eles queriam que esse bairro fosse o mais verde da capital. E de fato é. E assim, é muito bem cuidado pelo bairro. Muito, muito bem cuidado mesmo. Você não vê lixo, a grama tá sempre aparada. É muito bonito. Olha que coisa mais linda. Olha esse jardinzinho que tem aqui, gente. Eu adorava vir aqui e relaxar. Olha aquilo ali. Olha que diferentona. Uma girafa em tamanho real, mas ela não é de verdade, claro. É só uma escultura. Exclusivo isso pra vocês, hein? Olha que coisa mais linda. Você pode também pegar um patinete e passear por aí pela cidade. Olha essa girafa, gente. Que coisa mais linda. Ela é de cimento, eu acho. Não, ela é de metal. E aí ela fica olhando pro espelho pra ela não ficar sozinha. Olha que coisa mais linda. Vou virar a câmera. Girafinha linda. Olha a carinha dela ali em cima. Deixa eu ver. Olha, gente, essa girafa, que coisa mais linda. Ela não é muito fofa? Ela é a rainha do bairro. Maria do bairro. Ela é a Maria do bairro desse bairro. A dona da porra toda. Colocaram um espelho ali pra ela ficar admirando a própria beleza. E o cheiro de natureza que tem aqui é incrível. Aqui você respira ar puro, é maravilhoso. Gente, aqui conheçam o Gil. O Gil é o mascote da Expo, da grande feira que teve aqui, né? Gente, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do Parque das Nações. É o meu bairro favorito. E foi uma delícia compartilhar com vocês cada cantinho desse bairro. E até o próximo vídeo.